dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia apontam que os miomas afetam cerca de 80% das mulheres durante a vida. E a histerectomia, cirurgia da remoção do útero, é uma das formas de tratamento. Mas cada vez mais os especialistas eles recomendam outras alternativas que são menos invasivas. E para nos explicar um pouco mais sobre esse assunto e esclarecer as suas dúvidas, você pode enviar as suas dúvidas sobre esse assunto, sobre miomas uterinos. A gente recebe agora o ginecologista, doutor Fabiano Serra. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carol. Obrigado. Ei, Grande Léo. doutor. Você tá bom, doutor? Tudo bem? Pô, que bom te receber aqui. Obrigado, viu? Carol. Obrigado. Muito obrigado pela presença. E vou te falar uma coisa. Você tá sendo uma grande inspiração nas internet, viu, doutor? Nas corridas? Treinando, Treinando cara. muito. Agora Treinando 220/16. Vai demorar um pouquinho pra você bater esse 220. Mas a meta é o fim do ano. Cara, e a meta é uma meta boa. É uma meta não boa. É difícil de cumprir, né? Não é. Dá uma média de 4 vezes por semana aí. Tranquilão. Doutor, você tá bem demais. Eu vou falar. Obrigado, viu? O que é isso? Eu vou Obrigado, chegar Léo. lá um dia ainda. Cheguei nos 40, né? Ao contrário da Carolzinha que tá longe. E ela humilhou Eu a cheguei gente, nos doutor. 40 e Humilhou tô a tentando gente. me cuidar um pouquinho mais, né? Ela Cuidar falou, da mas nem nos saúde. 30 eu cheguei ainda. Esse Olha ano eu isso, faço, doutor. esse mês eu faço 27. 27, doutor. Pode isso, Brasil. Léo, aí nós estamos complicados. Estamos Né? complicados, isso aí. Mas é isso aí. Aproveita a juventude, Carol. Com Aproveita. certeza, sem Doutor, deixa eu já dúvidas. te fazer a pergunta. Independente da idade, mioma, a mulher pode ter ou não? Ou tem uma questão em relação à idade? Ô, Léo, até pode, tá? Então as mulheres mais jovens também podem ter miomas. Em geral acontece nas mulheres que já menstruaram, que têm né, uma vida fértil já. Mas é mais comum nas mulheres após os 35 anos de idade. Então se a gente for pensar num pico de incidência de aparecimento dos miomas, a gente vai falar que é entre os 35 e 45 anos de idade ali. É o pico mais importante de aparecimento do mioma. Perfeito. E doutor, para a gente entender, né, o que são os miomas uterinos? Os miomas, Carol, eles são, vou explicar para o público de casa também, os miomas nada mais são do que nódulos que aparecem no útero. Então eles aparecem na parede do útero, na musculatura do útero, e que são nódulos formados de tecido muscular. Então o útero é formado de músculo, né? Boa parte dele é musculatura. E essa musculatura, por algum motivo, pode se proliferar, formando nódulos. E esses nódulos são os miomas. É importante dizer que os miomas são benignos, tá? Então não são tumores, quer dizer, são tumores, mas são tumores benignos, não são cânceres, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro para quem está assistindo a gente. E ele chega a algum ponto em evoluir para um câncer, alguma coisa assim, ou não? Essa é uma pergunta muito legal, Léo, porque sempre me perguntam isso em consulta, se esse mioma pode virar câncer ou se ele evolui para câncer. Não acontece isso. Os miomas eles são benignos, 100% benignos, e o que acontece é que existe um tipo de câncer que se chama leiomiosarcoma, que eles são muito similares aos miomas. Então, às vezes, eles começam, aparentemente, pela imagem ali que a gente faz no ultrassom, na ressonância, a gente vê uma imagem nodular que parece ser um mioma. Mas o que diferencia eles, esse tipo de câncer dos miomas? A velocidade de crescimento. Então, geralmente, se cresce muito rápido, a gente tem que pensar que pode ser um leiomiosarcoma. E, doutor, como que a gente consegue identificar, né, para saber os sintomas, se eu estou ou não com mioma? Em geral, a gente tem várias sintomatologias possíveis, né? Primeiro, a mulher pode não ter nada. Então, isso é muito importante dizer, porque se a gente for olhar na população geral, a gente sabe que muitas mulheres têm miomas. E, às vezes, a gente vai encontrar esse mioma no exame de rotina. A gente faz uma ultrassonografia e encontra esse mioma. Essa mulher nunca se queixou de nada. Mas, o que ele pode trazer de sintomatologia quando traz? Primeiro sintoma principal é sangramento. Então, dependendo da localização desse mioma, ele faz com que o útero sangre mais, principalmente no período menstrual. Tá? Então, aquelas menstruações que eram de 3, 4 dias, às vezes passam a ser de 8, 9 dias e às vezes um volume muito intenso. Tem mulheres que começam a sangrar, inclusive, nos períodos intermenstruais. Então, não é dia de sangrar, elas eventualmente podem ter algum tipo de sangramento. Esse é o primeiro sintoma e talvez o mais importante. O segundo é a dor pélvica. Muitas mulheres vão se queixar de que tem algum tipo de dor localizada. E a depender da localização desse mioma, ele pode ter uma compressão tanto da bexiga quanto do intestino. Se comprime bexiga, vai fazer xixi toda hora. Se comprime intestino, às vezes deixa o intestino mais preso. Então, também é outra sintomatologia. Algumas mulheres podem ter também infertilidade, né? Então, às vezes, os miomas, dependendo da localização, se eles estão dentro da cavidade, se eles estão obstruindo a trompa, a tuba uterina, também dificulta a entrada do espermatozoide e o encontro com o óvulo. Então, nessas situações também, a gente pode ter um quadro de infertilidade. Doutor, você falou em sangramento, até fora do período, né? Mas o que leva esse mioma a sangrar?
É algo específico, algum medicamento, algum hormônio, algum exercício físico, alguma coisa nesse sentido? Não? Na verdade, não, Léo. Quando os miomas eles existem ali na parede uterina, eles fazem uma compressão dos vasos. E essa compressão dos vasos, às vezes, faz com que exista uma estase sanguínea ali maior. Ali, na imagem a gente está vendo os miomas, né? Então, veja que eles também são muito vascularizados. Existem vasos sanguíneos que alimentam esses miomas, né? E tudo isso pode predispor a um sangramento mais aumentado, tá? Então, acontece de sangrar realmente em algumas situações. E, doutor, a genética influencia? Se alguém na minha família teve, minha mãe, minha tia, eu posso ter também? Por incrível que pareça, influencia sim, tá? Então, a gente vê história de mulheres que às vezes são da mesma família e que, eventualmente, as irmãs todas tiraram o útero por miomatose ou tiveram sangramentos intensos por miomatose. Então a gente encontra isso sim na nossa prática clínica e também existe uma relação, por exemplo, mulheres de pele preta, por exemplo, têm mais tendência a ter miomatose. Então a gente consegue também associar um pouco esses miomas também a grupos populacionais. E precisa ter uma cirurgia, alguma coisa assim? É possível isso, doutor? É possível, mas nem sempre é necessário. Então vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho a paciente que é assintomática, preciso fazer alguma coisa? Não. Ela está normal, está seguindo a vida dela, menstruando normal, engravidou, teve filho dela, não preciso fazer nada, só vou acompanhar essa mulher. Agora, eu tenho aquela que sangra muito. Eu posso prescrever alguns hormônios, algumas coisas para tentar diminuir esse padrão de sangramento. Se eu controlar o sangramento e essa mulher não tiver nenhum outro sintoma a mais, maravilha, está controlado, está tratado o mioma, não preciso fazer cirurgia nessa paciente. Se ela tem infertilidade, por exemplo, eu tenho que tratar esses miomas, aí eu tenho que tirar esses miomas eventualmente. Tá? Então, se tem uma obstrução da trompa, eu tenho que tirar. Se tem um mioma que está em cavidade e ela tem dificuldade de engravidar, eu tenho que tirar. Aí, nessas situações, vale a pena considerar a cirurgia. Lembrando que tem dois tipos de cirurgia, Léo. Aquela que eu só tiro o mioma e aquela que eu tiro o útero inteiro. Quem vai se beneficiar de cada cirurgia? Então, se eu tenho uma mulher que tem desejo gestacional, que ela tem desejo de engravidar, tem desejo de ser mãe ainda, eu vou procurar tirar só os miomas. Se eu tenho uma mulher que já tem a prole dela, os filhos dela constituídos, né, ali já tá com a família feita, esse útero não serve para mais nada a não ser gerar, tá? Então a gente poderia sim caminhar para essa retirada do útero com uma certa tranquilidade. Lembrando que tem gente que acaba tirando os ovários quando tira o útero. E aí não é indicado, principalmente se a mulher for muito jovem. Aí sim há um impacto muito grande na questão de produção hormonal da mulher. E, doutor, eles são benignos, né, os miomas, mas tem algum momento que ele chega a ser algo mais grave? Olha, a gravidade em relação a... não vira câncer, tá? Então essa é a primeira coisa. O que a gente poderia pensar em gravidade? Mulheres que fazem anemia, porque às vezes elas sangram tanto a ponto de ficarem anêmicas. Então essa mulher às vezes precisa fazer transfusão sanguínea. Então, talvez a gravidade maior dos miomas sejam essas. Eu já fiz cirurgia de mulher que o útero vinha aqui, parecia uma gravidez, juro pra você. Nossa. Então o útero era imenso, imenso, e eram miomas. Então, é claro, é uma mulher do SUS, que infelizmente não teve acesso aos médicos nos momentos oportunos, né? No momento oportuno, então ela chegou já realmente com uma doença muito avançada. Então você imagina o grau de compressão que isso causa, né? Na bexiga, no intestino, então dá muito desconforto também. Então, a gravidade seria mais essa mesmo relacionada ao mioma. Existem miomas que degeneram também. O que é isso? Eles morrem a parte interna e causam muita dor. Então você imagina, uma bola que cresce, 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 aquele meio precisa ser irrigado, precisa receber sangue para continuar crescendo e vivendo. Se por algum motivo eles param de receber esses nutrientes, eles morrem. E isso também gera um quadro muito doloroso na paciente por conta dessa morte do mioma necrosado. Doutor, você falou em relação à gravidez, né? Que o mioma pode estar interrompendo as trompas, algo nesse sentido. Mas quando a mulher engravida e tem um mioma no útero, isso pode prejudicar de alguma forma a gravidez? Pode, Léo. Existem casos de restrição de crescimento, então o bebê não cresce da forma como a gente esperava. Existem casos também de prematuridade, então a mulher entra em trabalho de parto antes do esperado. Após o parto, essa mulher tem maior risco de ter hemorragia após parto, então existem algumas situações que demandam cuidado sim por causa desses miomas. Sempre tem que ter um controle. Sempre tem que ter um controle. E eles podem crescer, inclusive, na gravidez. Tá. Então, às vezes, um mioma que tinha ali 2, 3 centímetros, às vezes ele cresce na gravidez. Então, a gente precisa acompanhar também o crescimento desses miomas. Lembrando que se o mioma for muito pequenininho, Léo, acho que é importante dizer isso pro pessoal de casa, se for de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, em geral, esse mioma não vai dar nada, tá? Mesmo na gravidez. Acho que é importante dizer, porque vai ter um monte de gente, meu exame tem mioma, eu tô querendo engravidar. Calma, calma. A gente tá falando de miomas maiores que geralmente causam alguma repercussão maior e maior problema aí no pós-parto também.
Perfeito. Ótimo. Temos perguntinha, perguntas. né, Carol? Vamos ver aqui, Isso, pergunta pro doutor. perguntinhas do WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram também, tá? Por onde você preferir. Consegue ler aí, Carol? Já que você é nova, Deixa eu né? ver Não aqui. enxerga direito? Nova, mas com a visão comprometida. A Letícia de Campinas, ela diz: boa tarde. Em agosto, minha menstruação começou a ficar irregular e agora está há 50 dias atrasada. Tive ganho de peso considerável, mas não tenho nenhum outro sintoma. Isso pode indicar um mioma? Obrigada. Obrigada, Letícia, pela pergunta. Muito legal a pergunta da Letícia, mas ela não caracteriza mioma, viu, Letícia? Esse ganho de peso associado à irregularidade menstrual, com atraso menstrual, muitas vezes está relacionado à síndrome dos ovários policísticos. Então, é essa a investigação que você deve focar nesse momento. Porque o que acontece? Com o aumento do peso, né, aumenta a resistência à insulina também, que é um hormônio que faz com que a gente tenha a glicose controlada no sangue. Tá? Se essa insulina aumenta muito, a gente altera todo o hormônio da mulher, levando a esses ciclos não menstruais. Tá? Então, às vezes, a mulher não ovula, inclusive. Inclusive, é uma causa de infertilidade, é a síndrome dos ovários policísticos. Doutor, você falou que ele tem bastante vasinho, que ele é regado por vasinhos, né? Tem alguma coisa a ver também em relação a algo... coração, algo nesse sentido, ver alguma coisa assim, que vai irrigando ele, ou não tem uma ligação Nada, nenhuma com a Léo. outra? A única relação que a gente tem é que a gente sabe que eles são responsivos a hormônios. Uhum. Então a gente sabe que o estrogênio e a progesterona, eles têm um efeito no crescimento desses miomas. Então, por isso que são as mulheres, no período fértil, que geralmente têm essa doença. Tá? Então, geralmente tem muito mais relação hormonal para fazer o crescimento deles. Perfeito. E doutor, eu tenho uma vida saudável, vou ao médico sempre e tudo mais. Tem como eu prevenir essa doença? É muito legal porque as pessoas também querem solução para tudo, né? E muitas vezes a gente não tem essa solução. Se tiver uma característica genética, dificilmente a gente vai impedir esses miomas. Mas, como tudo na vida, se mantiver o peso dentro do adequado, se alimentar de forma adequada, se praticar exercícios físicos, a gente tende a diminuir o aparecimento dos miomas, sim. A obesidade também é relacionada, por exemplo, com o aparecimento dos miomas. Porque como tem a questão hormonal, a obesidade também influencia na questão hormonal. E isso pode predispor realmente ao aparecimento dos miomas. Tem perguntinha? Ótimo. É isso? Temos Tem mais uma perguntinha? mais Vamos uma ver aqui, ó, mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Da Gleice. Boa tarde. Quando uma mulher menstrua 2 vezes no mês, pode ser mioma? Boa, Gleice. Obrigado. Ótima pergunta. Pode ser, Gleice, mas pode ser outras coisas também, né? A gente tem que ver seu caso especificamente. Porque, por exemplo, pólipo endometrial também pode dar sangramento 2 vezes no mês ou mais vezes no mês. Se tiver ali no período climatérico, né, no período pré-menopausa, já pode também a menstruação aproximar um pouquinho mais e menstruar 2 vezes no mês. Situações como estresse, ansiedade, algum nervosismo, vai ter uma prova importante, uma entrevista de emprego, isso também pode fazer com que menstrue 2 vezes no mês. Então tem que investigar realmente a causa aí, se é realmente mioma ou se tem alguma outra causa. Perfeito. E doutor, o senhor disse que a obesidade tem ligação também com a doença, com os miomas. Tem alguma outra doença que pode desencadear também no ter essa doença do mioma uterino? Outras doenças específicas? Não, na verdade não. Não tem nada específico que pode desencadear o mioma além dessas questões genéticas e das questões como obesidade, alterações hormonais, né? A própria gravidez pode aumentar os miomas já existentes. Então é basicamente isso mesmo. Um estresse assim, doutor? Não existe essa relação. Não. Interessante não existe. demais. Sabe que a minha esposa, ela ficou grávida, né? De surpresa, e ela também tinha miomas, né? E realmente ela ficou extremamente preocupada, porque ela falou assim, o que eu vou fazer? 43 anos de idade, uma gravidez que a gente não esperava e com mioma. E realmente ela foi acompanhando, foi sempre acompanhando, né? Ela, ainda bem que não precisou ter nenhum tipo de intervenção, nada nesse sentido. Mas uma coisa que você falou é super interessante, né, doutor? O medo que dá, a preocupação que dá, né? E é importante as pessoas entenderem que elas não precisam ter esse medo em excesso, né? Já que quase 90% das mulheres têm miomas, né? Muita gente. É muita gente, né? Mesmo. E às vezes o mioma é muito pequeno, ele não interfere em nada. E às vezes vem a paciente desesperada, né? Ou me manda um WhatsApp, doutor, pelo amor de Deus, veio mioma no meu ultrassom. E calma, gente, também não é o fim do mundo, né? Vamos conversar, é um mioma pequeno, vamos acompanhar. E lembrando que se o mioma estiver dentro da cavidade, é importante dizer isso também,
que ele geralmente gera mais sangramento. Cavidade é dentro do útero, né? Se tiver aquela imagem de novo, acho que é legal só mostrar para o pessoal, dá para pôr rapidinho? A gente vai gente? colocar para ver. De novo lá do Tá vendo? Pronto, A cavidade, o mioma que está dentro é aquele que tá escrito mioma lá, que tem uma parte dentro do rosinha mais escuro, tá Sim, vendo? sim, lá em cima, Aquilo, tá. Isso, aquilo ali seria um mioma dentro de cavidade. Esse tipo de mioma dá pra gente tirar numa cirurgia que a gente chama de histeroscópica. A gente entra pela vagina, entra pelo colo do útero com uma câmera, enxerga dentro do útero e a gente faz como se fossem pequenos cortes nesse mioma e consegue tirar via vaginal. Sem corte em barriga, sem cirurgia videolaparoscópica ou cirurgia de barriga aberta, nada. Então é uma cirurgia minimamente invasiva que a gente consegue solucionar esses pequenos miomas que aparecem nessa E cavidade. esse tipo de mioma que pode prejudicar a gestação, que é o que está dentro São da os cavidade. principais. Ou esses, ou os que distorcem a cavidade. Às vezes tem mioma tão grande que ele vai de fora até dentro. Aquele mioma da lateral Sim, direita, sim, né? sim, Ele sim. é um pouco maior. Então imagina que ele fosse um pouquinho maior invadindo até a cavidade ali. Sim. Ele seria um mioma que a gente chama de transmural, que ele vai da serose, que é a parte mais externa do útero, até a parte mais interna, que é o endométrio. Coisa boa. Olha, e temos pergunta? mais mensagem do Miraca. WhatsApp. Manda ver, perguntinha do Vamos WhatsApp do ver. doutor aqui, ó. A Andréia, ela diz, boa tarde. É possível o mioma desaparecer sem qualquer tratamento? Obrigada, Andréia, pela pergunta. Olha, os miomas em geral eles não desaparecem. O que acontece é que eles podem diminuir de tamanho, por exemplo, com a menopausa, né? Então, na hora que os hormônios da mulher caem, vocês lembram que eles são abastecidos por hormônios também? Então, na hora que esses hormônios acabam, esses miomas podem diminuir um pouco. Mas em geral eles não desaparecem, tá? Então eles ficam lá como um mioma menor. E existe também um outro tipo de tratamento que a gente faz, principalmente pré-operatório. Às vezes a gente precisa diminuir os volumes do mioma para, às vezes, preservar o útero da mulher. Então existe uma medicação que a gente faz que a gente meio que induz a menopausa numa mulher que é jovem. Olha só que interessante. E é uma menopausa temporária, tá? Então a gente faz ali um período em que a gente zera os hormônios dessa mulher temporariamente para poder diminuir esses miomas e na hora que a gente for operar, a gente tirar miomas menores e conseguir preservar esse útero. Entendi. Nossa, que interessante. Isso é o que tem de mais moderno hoje, doutor? Para retirar de Na mioma? verdade, a gente tem uma outra técnica que chama embolização, em que a gente coloca pequenas, como se fossem esferas no sangue, e a gente vai direto nesses miomas e entope esses vasos Não brinca. Tem. Que é isso, gente? Tem. Que Infelizmente isso não é disponível no SUS, né? Aham. Mas na rede privada a gente já tem esse método Entope também. o sangue, não entra Entope. sangue, Ele morre. Ele morre. É isso aí. Mas tem algumas pequenas complicações, Aham, enfim, mas aí sim, tem que sim, conversar com o médico, ver se isso se enquadra no quadro, no caso de cada paciente, né? Muito interessante. O importante é a pessoa não ter medo, né? É isso aí. Segurança se acompanha sempre isso. É isso aí. E o Procurar legal é ajuda. assim, se você tem desejo, aí eu quero deixar um recado pro pessoal de Boa. casa. Se você tem muitos miomas, tem desejo de ser mãe, você foi num médico, ele falou de cara pra você que tem que tirar o útero, considere ouvir uma segunda opinião, às vezes até uma terceira opinião. Porque às vezes a gente vê gente querendo tirar o útero de mulheres que a gente vale a pena dar uma segunda chance, né? Vale a pena dar uma chance para essa gravidez que é tão desejada. Então é importante dizer isso. E uma vez retirado esses miomas, na maioria das vezes o parto tem que ser cesariana, não dá para ser parto normal mais, porque tem risco desse útero romper durante o trabalho de parto. Então essa é a única situação que a gente teria que ter de cuidado, né? Doutor, temos mais perguntas. Opa, vamos lá, ué. Galera, enche a gente de Vamos. perguntas. A gente adora. manda Mulherada ver. participando. Sim que é bom. A Maria Aparecida de Belo Horizonte, né, Carol? Isso mesmo, ela pergunta assim, quando é feito a histerectomia, pode haver desenvolvimento de condições como depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares? Boa, Maria. Obrigado, viu? Olha que legal essa pergunta, porque essa pergunta da Maria Aparecida, ela traz um conceito que é muito importante. Eu tirei só o útero ou eu tirei útero e ovários? Se eu tirei só o útero, em geral não vai causar nada daquilo ali. Agora, se eu tirei os ovários também, sim, eu aumento depressão, eu aumento ansiedade e eu aumento doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eu estou induzindo uma menopausa cirúrgica nessa mulher. Eu estou induzindo a queda hormonal que a menopausa biológica teria, né? Fisiológica teria. Então essa mulher começa a ter todos os problemas que a menopausa poderia trazer, que o climatério, a menopausa poderia trazer. Então, hoje em dia, a recomendação é que a gente não tire os ovários se a gente for fazer a retirada do útero. Porque se a gente retirar somente o útero, não vai haver interferência nessa situação. Existem alguns casos em que as mulheres, por não terem o útero mais, elas ficam mal, aí psicologicamente, pensando em questões até psiquiátricas, porque elas pensam que elas não são mulheres mais. Porque às vezes elas não menstruam, porque elas não têm o útero, que é o órgão que poderia gerar. Mas isso cada vez menos tem sido observado, porque a gente também vê mulheres cada vez mais empoderadas e conscientes das questões femininas e de que não é isso que define uma mulher, né? Então a gente vê que isso tem diminuído, mas ainda existe uma ou outra que passa por um processo psicológico aí importante, pensando só na retirada do órgão em si.
tá? Doutor é demais. Muito Ele bom, vem aqui é. sempre dando aula uma atrás da outra, viu, doutor? Muito obrigado, aí Obrigado, pelo carinho né? de sempre. Você é top, top Tem um demais. prazer muito grande de estar aqui, gente. E é muito legal que as pessoas enchem a gente de pergunta. Muito obrigado. Vocês são demais em casa aí também. Continue mandando pergunta, tá bom? E ó, acompanha o doutor lá nas redes sociais também. Ah, pergunta bem que ele vai te ajudar também. Vai dar um isso toque aí. aqui, vai dar uma Isso dica mesmo. ali e tal. Vamos passar aqui as redes sociais do doutor. O Instagram dele é Doutor Fabiano Serra, @Doutor Fabiano Serra. E tem o YouTube também, o doutor faz vídeos lá. Tem o site doutorfabianoserra.com.br. Doutor, É isso aí. muito obrigado como sempre. Obrigado, viu? gente. Obrigada, obrigado mesmo. doutor. Obrigado mais uma Amanhã eu vez. vou dar um treino em sua homenagem. Me marca lá, hein, Léo? Vou treinar amanhã em Ó, sua promessa homenagem. de eu quero marcação, hein? Fica na rede social. tranquilo, fica tranquilo.